Vamos estudar a palavra de Deus nesta noite e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 12, onde estarei lendo um texto como base para o nosso aprendizado de hoje. É sempre muito bom, muito oportuno estudarmos a palavra de Deus. E nesta noite não é diferente quando nos reunimos para orar e também para estudarmos a Bíblia Sagrada. E eu quero nesta noite falar com os irmãos sobre o nosso grande desafio de manter os nossos olhos firmados em Jesus. Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 1 e 2, que diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quantos podem dizer amém? Então hoje nós iremos aprender algumas coisas a respeito deste grande desafio de manter o nosso olhar firmado em Jesus Cristo. Hoje nós temos muitos e variados desafios na vida. E um dos desafios cristãos, nesse tempo marcado pelas desilusões, pelas decepções, é o desafio de manter os nossos olhos firmes, focados no nosso Senhor. Certo pregador puritano chegou a dizer que pessoas decepcionam muito, mas Jesus não decepciona ninguém. Na nossa convivência diária, é bem possível que nós nos frustremos. Muitas vezes o nosso coração fica amargurado, a gente fica triste pelas decepções que o homem pode nos causar. Por isso que a nossa confiança não deve ser depositada em homem nenhum, mas a nossa confiança deve ser depositada no Senhor. Por isso, eu li um livro que expressa muito bem essa questão, um livro de Philip Yancey, Decepcionado com Deus. Quem não leu, leia. É um livro muito bom, um livro muito gostoso de ler, a história, a maneira que ele conta a história do livro. E ele fala de um jovem que estava decepcionado com Deus. E o clamor desse jovem era que Deus se manifestasse, que Deus aparecesse, que Deus falasse com ele. E muitas vezes no nosso estado como humano, a gente faz algumas reivindicações como o jovem daquele livro. E o escritor diz que pela bondade e misericórdia de Deus, muitas vezes Deus nem se manifesta. Porque Deus é um Deus tão santo, tão maravilhoso, que nós como pecadores precisamos tomar cuidado o que a gente pede para Deus. Porque às vezes é melhor que Deus nem se manifeste e nem apareça. Mas é muito interessante a história do livro. Se você puder e tiver condições, leia. Vai fazer muito bem para você, se você algum dia esteve decepcionado com Deus ou com as pessoas. Se os nossos olhos estiverem fixos em outras pessoas ou em outras coisas, que nos servirá, que adiantará nós termos um modelo maior, se os nossos olhos não estão firmados neste modelo que é Jesus Cristo. Portanto, somos aconselhados a não ficarmos presos
ou estribar, ou fundamentar a nossa fé, a nossa vida cristã em pessoas, porque as pessoas falham, porque as pessoas erram. E enquanto ser humano todos nós somos falhos, sim ou não? Somos, por isso que nós erramos. E enquanto aqui estivermos, sempre iremos nos deparar com erros. Mas isso não pode paralisar a minha fé. Isso não pode paralisar a sua fé. As frustrações da vida não podem nos fazer desistir de servir a Deus e de viver o Evangelho de Cristo. Porque todos podem nos decepcionar, mas Cristo nunca irá decepcionar ninguém. Amém, queridos? Veja que eu coloquei aí no seu release: se Cristo é o nosso supremo modelo de valor, de caráter, de espiritualidade, então carecemos de um esforço diário na luta contra as distrações deste mundo, para que jamais tiremos os nossos olhos daquele que não muda. Alguns anos atrás, nós éramos de um jeito, hoje nós somos de outro. Amanhã só Deus sabe como seremos, mas Jesus Cristo, diz Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, Ele não tem sombra nem variação de mudança, por isso Ele permanece o mesmo. E este desafio primário aqui nos leva a viver outros desafios. Primeiro, o desafio de imitar a Cristo. Diga comigo: desafio de imitar a Cristo. Em Filipenses 3:19, Paulo diz assim: irmãos, sede meus imitadores. Em Efésios 5:1, ele vai mais além, mais longe, diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O que chama a atenção aqui nesse texto é que Paulo não tem vergonha de usar a palavra imitar. Porque quando a gente fala de imitação, por melhor que seja, nunca é a realidade daquilo que é imitado. Imitação é sempre uma caricatura, parece que sempre é algo de menor valor. Mas a palavra que Paulo usa aqui para a expressão imitar, no grego é a palavra mimetai, que significa as características de um animal ou de uma planta que se adequa, se adapta ao seu ambiente. Você vê aqueles insetos que muitas vezes parecem uma folha, você não sabe distinguir entre a folha e o inseto, porque ele faz isso como uma forma de proteção, de segurança. Assim também o camaleão, ele muda de cor. O polvo no mar, ele também se adequa àquele ambiente como uma forma de se proteger do seu predador. A expressão que Paulo usa aqui é esta expressão que dá este sentido. Paulo está dizendo, com outras palavras, que quando nós imitamos a Deus ou a Cristo, nós adquirimos a forma de Cristo, nós adquirimos as características de Cristo, o padrão de Cristo, para viver como Cristo viveu aqui nessa terra. Então é um desafio enorme, e é por isso que nós somos chamados de cristãos, porque nós temos que necessariamente parecer com Cristo, é reproduzir o padrão de Cristo na nossa vida. Em 1 Coríntios 11:1, Paulo afirma assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Seguir a Cristo é seguir os passos do Mestre. Tem um livro que eu li de Eldon Sheldon, o Sheldon, e ele fala: nos seus passos, o que faria Jesus?
Esse livro nos leva a refletir que em todas as nossas ações, em todas as nossas práticas, nós devemos fazer a seguinte pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? O que Jesus faria diante dessa situação? Qual a decisão que Jesus tomaria? Isso evitaria muito das nossas frustrações. Por que nós somos frustrados? Muitas vezes ficamos decepcionados e a nossa alma fica amargurada, porque a gente é muito impulsivo, porque a gente vai tomando decisões e depois a gente ora a Deus para dizer: Deus, abençoa. Não, a gente tem que fazer isso antes. A gente tem que perguntar se o Senhor está nisso antes, porque aí a gente erra menos. Não vou dizer que a gente não vai errar, a gente sempre vai errar como seres humanos, mas nós iremos errar menos. Quem aqui deseja errar menos? Amém. Que bom, isso é ser inteligente também, porque aquele que erra e fala: não, eu quero errar mais, aí não é tão inteligente assim, não é? Segundo desafio: o primeiro, desafio de imitar a Cristo. O segundo, desafio de seguir a Cristo. Diga comigo: seguir a Cristo. Atos 11, 26, nós lemos que em Antioquia, os discípulos pela primeira vez foram chamados de cristãos. Aqueles que seguiam a Cristo, aqueles que se pareciam com Cristo, aqueles que tinham as características de Cristo. Quando Pedro nega ao Senhor, as expressões todas colaboram com esta tese, porque quando alguém olhava para Pedro e falava assim: você não é um dos discípulos de Cristo? Ele negava dizendo: não, eu não sou discípulo nada, e saía. E depois alguém chegava assim: você não é um deles? Não sou. Mas a tua fala te condena, porque até falar ele falava igual ao Senhor. E isso é imitar a Cristo, é ter as características de Cristo. Se nós cristãos, na atual conjuntura, imitássemos o Senhor, nós teríamos uma igreja poderosa na face da terra. O problema é que a gente fica muito distante deste padrão ideal que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos imitar ao Senhor, buscar ao Senhor para melhorar a nossa vida e termos um padrão cristão de qualidade. O que significa, pastor, seguir a Cristo? Nas páginas da Bíblia, seguir é o mesmo que ser alguém dedicado a cumprir um propósito. Seguir a Cristo é mais do que ser um mero participante de uma igreja, de um movimento, de uma comunidade. Seguir a Cristo é mais do que participar de um grupo de pessoas ou de uma religião. Seguir a Cristo é viver a vida de Cristo por inteiro, de forma integral, é se dedicar para seguir os passos do Mestre, é se entregar de corpo, alma e espírito ao Evangelho da verdade. Eu acredito, irmãos, que hoje a comunidade evangélica cristã, ela se entrega com parcialidade, de forma parcial ao Senhor. Ela não se entrega de verdade. Ela quer viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, os seus próprios sonhos, e alguns instrumentalizam Deus para que Deus venha aprovar essas vontades. Não é a pessoa que se adequa ao Evangelho e ao Deus do Evangelho, mas as pessoas querem que Deus se adeque a elas, às suas vontades, aos seus desejos. E nós precisamos inverter isso, porque quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele declara uma verdade para as nossas vidas: já estou crucificado com Cristo. E olha aqui a negação: e não mais vivo
eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então nós precisamos aprender essas questões para que a nossa vida seja uma vida cristã de qualidade. Seguir a Jesus é ser capaz de crucificar a sua vida com Ele e renunciar a si mesmo. Mateus 16, 24, a palavra do Senhor nos ensina a renunciar, quando Jesus diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 9, 23, diz assim: tome cada dia a sua cruz e siga-me. Evangelho é renúncia. Renúncia ao mundo, renúncia ao pecado, renúncia à velha vida, renunciar a si mesmo. Porque não existe evangelho sem renúncia. Quando o texto usa essa expressão, tome a sua cruz e siga-me, a ideia do texto é que Jesus já tomou a cruz dele e ele está caminhando, e se você quiser segui-lo, tome também a sua e vá atrás dele, porque se você ficar parado, ele vai embora e você fica para trás. Então nós temos que prosseguir, temos que assumir a responsabilidade daquilo que nós confessamos um dia em servir ao Senhor. Dietrich Bonhoeffer, um escritor da época da Segunda Guerra Mundial, ele escreveu alguns livros, e um dos livros dele, ele disse o seguinte sobre este evangelho que muitas pessoas estão querendo viver hoje. Ele diz que esse não é o verdadeiro evangelho, como Paulo também havia anunciado em Gálatas 1, que ele estava admirado que algumas pessoas tão facilmente estavam abandonando o evangelho. Mas na verdade não era o evangelho verdadeiro, mas um evangelho corrompido, mudado, em que as pessoas queriam seguir e viver. E na verdade, Dietrich Bonhoeffer, ele disse que este evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo, mas é o evangelho da graça barata, do evangelho sem cruz, do evangelho sem renúncia, do evangelho sem Cristo, e automaticamente esse também é um evangelho sem salvação e sem transformação. Algumas pessoas acham, e este tem sido chamado de algumas igrejas: venha como está e fique como está. Esse não é o verdadeiro evangelho. Você pode até vir como está, mas você não deve permanecer como está, porque o evangelho de Jesus Cristo ainda é o evangelho de transformação. Quantos acreditam nisso? Glorifiquem e exaltem ao nome santo de Jesus. Seguir a Cristo é se tornar um discípulo de Cristo. O discípulo é aquele que aprende aos pés do seu mestre, que recebe as instruções necessárias para depois instruir outros. E essas instruções, elas são fundamentais para a nossa vida, porque nós não devemos passar a vida toda na igreja recebendo ensinamentos, aprendizados, instruções, e não dividir isso com outras pessoas. É por isso que a igreja evangélica hoje está circunscrita, está amordaçada às quatro paredes. Ela não consegue sair mais e cumprir o seu papel para o qual ela foi chamada. É por isso que ela muitas vezes parece igreja, mas ela não cumpre a sua missão como igreja, como sal e luz dessa terra. Ela, na verdade, como disse um certo escritor, ela é sal dentro do saleiro. Ela é luz que brilha só onde tem luz, mas sal tem que salgar aonde não tem sal. Luz tem que brilhar aonde as trevas têm imperado. E a luz de Cristo em nossas vidas precisa ser refletida para a vida de outras pessoas.
Nós precisamos cumprir o nosso papel como servos do Senhor. Para isso é necessário nós sermos discípulos de Cristo. Kate Phillips, num dos seus livros, A Formação do Discípulo, eu gosto dessa frase, guardei em meu coração, que ele diz que fazer discípulo não é fazer membros de igreja. Fazer discípulos é gerar e formar o caráter de Cristo no coração e na vida das pessoas. Talvez hoje o nosso erro é que a gente está muito mais preocupado com o número de membros do que com discípulos de verdade. E hoje tem muita gente que até parece com Cristo, tem o vocabulário, os trejeitos cristãos, se veste como, aparenta ser como, mas no viver não consegue viver como discípulo de verdade. Na verdade, nós somos tão autossuficientes que a gente acha que já sabe tudo, que conhece tudo, que já aprendeu de tudo, que a gente quer governar a nossa vida como a gente quer. Por isso a gente tem dificuldade de ser submisso à liderança, por isso a gente tem dificuldade a ser submisso a um líder de departamento, a ouvir uma palavra que contraria os nossos interesses, e aí a gente quer governar a nossa vida como a gente quer, e a gente não aprende a ser discípulo e a ser crente de verdade. O que mais parece é que nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas, elas são muito donas de si e elas não querem se submeter a aprender e a crescer. Que Deus nos ajude e nos faça verdadeiramente discípulos de Cristo. E isso é um processo contínuo que leva tempo. Precisa ser feito investimentos, precisa se dedicar, se autodisciplinar. E se tem uma coisa que nós somos também como evangélicos, é indisciplinados com quase tudo que a gente vai fazer. Eu me lembro uma vez um testemunho de uma freira que havia se convertido ao evangelho, e ela vivia num convento muito baseado em regras e disciplina. E quando ela veio para o evangelho, ela ficou envergonhada, porque aqueles que se dizem viver na verdade não eram capazes de se dedicar e se autodisciplinar pela verdade, como aqueles que eram criticados por viver na mentira, e mesmo na mentira são mais disciplinados e mais zelosos do que aqueles que dizem conhecer a verdade. E essa é uma realidade. Você passa em alguns lugares, 7 horas da manhã, está entupido de gente no domingo. Você marca uma escola dominical, 9 horas da manhã, tem gente que chega às 10. Como que a gente é zeloso pelas coisas de Deus desse jeito? A gente precisa rever a nossa vida. Será que a gente tem condições de estar pregando e ensinando para os outros? Será que a gente tem condições de assumir uma tribuna e ficar ensinando os outros sem olhar para a nossa vida, se a nossa vida está condizente com o evangelho que a gente prega? A gente precisa ver isso. Eugene Peterson escreveu um livro, se você puder ler também, eu sempre vou estar indicando alguns livros, e esse livro eu li o ano passado, O Caminho de Jesus e os Atalhos da Igreja. Ele diz que fazer discípulo é conduzir as pessoas pelo caminho de Cristo, tomando cuidado com os atalhos que a igreja cria. Muitas vezes é melhor ir pelo atalho, chega mais rápido, dá menos trabalho, tem menos esforço. Mas a gente não precisa e nem deve buscar atalhos, o caminho é um só. E a gente tem que trilhar por ele, porque à medida que a gente queima etapas, vai faltar alguma coisa na nossa vida. E por que não falar isso ministerialmente? Quanta gente queimando etapa, a pessoa nem se batizou de novo, né? Batizou novo convertido, já dá título de pastor, porque é bonito chamar pastor. Mas será que é pastor de verdade? Será que a pessoa já foi experimentada para saber o que é ser pastor? E hoje a gente está brincando com o ministério de ser igreja. Tem muita gente despreparada, que não
tem condições de assumir responsabilidades ministeriais, que precisariam, se verdadeiramente entendesse a palavra, ter humildade para dizer: olha, é melhor eu ser membro mesmo, porque eu preciso aprender muita coisa e preciso aprender a ser crente, a ter uma vida diferenciada, porque ser líder, ser obreiro é assim. Claro que a gente não tem que ser perfeito, claro que a gente não tem que ser o supra-sumo, mas a nossa vida como líder precisa ser uma vida que se torne um paradigma para as outras pessoas. Porque que tipo de evangelho nós estamos ensinando? Que tipo de evangelho nós estamos compartilhando? Daquele, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Não funciona. A gente costuma olhar para esse texto de Hebreus e dizer assim: olhe para Jesus, porque eu sou falho. É verdade, nós temos que olhar para Jesus. Nós somos falhos, também é verdade. Mas como o mundo vê Jesus? Não é através de nós? Então a nossa vida precisa falar mais alto que as nossas palavras. Pois não, meu irmão? Tá bom, muito bem. Eugênio Peterson então usa essa expressão para a gente tomar cuidado com os atalhos, porque na vida cristã não pode ter atalho. O caminho é estreito mesmo, a porta é estreita mesmo, e muitos são os que entram pelo caminho, pela porta larga, mas pelo caminho estreito e pela porta estreita são poucos, diz a Bíblia, que dão com ela. Então a gente precisa atentar para essas coisas. Por quê? Porque isso vai denotar a qualidade da nossa vida cristã, como uma vida cristã verdadeira, cujo nosso testemunho de seguir a Cristo também pode ser um testemunho para as outras pessoas que ainda não seguem a Cristo. Então é uma responsabilidade muito grande, não só viver o Evangelho, o desafio de seguir a Cristo, mas também o desafio de falar para as pessoas de Cristo. Por quê? As pessoas têm que ver Cristo em nós. E por que muita gente está decepcionada com o Evangelho? Porque cada dia a mensagem do Evangelho se torna mais e mais sem crédito para as pessoas do mundo, porque muitas vezes elas não conseguem ver esse Evangelho que se prega na nossa vida. Essa é a grande dificuldade. E essas pessoas acabam se decepcionando, e muitas vão embora e dizem assim: eu nunca mais ponho o pé naquele lugar. Quem já ouviu isso? Olha aí, essa é a realidade. Então nós precisamos cada dia assumir esse desafio de seguir a Cristo, de imitar a Cristo. John Stott escreveu o livro Discípulo Radical, muito bom esse livro. Ele diz que o nosso ministério consiste não apenas em mostrar Cristo às pessoas, mas também de formar Cristo na vida das pessoas. Terceiro desafio e último, o desafio de viver em e com Cristo. Ninguém pode imitar a Cristo, seguir a Cristo, se não se propor viver em Cristo e com Cristo. Segundo aos Coríntios 5:17, diz que aquele que está em Cristo, a palavra aqui, o verbo estar, é o verbo permanecer. Aquele que permanece em Cristo, a preposição em aqui é para dentro de. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Diga comigo: as coisas velhas se passaram. Aqui está falando tudo que diz respeito ao velho homem. O velho homem não pode ressuscitar na nossa vida. Por quê? Porque nós já temos a nova vida em Cristo. Mas de vez em quando a gente ouve isso, né? Não pisa no meu calo, porque senão a panela esquenta. Ó,
Você não nasceu de novo? Você não nasceu da água do Espírito? Essa panela aí, meu filho, precisa colocar num balde de gelo para esfriar. A gente não pode ter mais pavio curto, arregaçar a manga, querer sair no braço, querer resolver as coisas na nossa força. Não. Isso faz parte do velho homem. E isso você fazia e era quando você não conhecia Jesus. Quando você passou a conhecer a Jesus, teve um processo de novo nascimento, de transformação. Isso é coisa velha, ficou para o passado. Isso não deve mais ressuscitar na nossa vida. Nós podemos discordar de ideias, de posicionamentos, mas a gente tem forma de resolver pelo diálogo. E quando a gente não consegue no diálogo, a gente resolve na oração. Por quê? Porque todos nós somos parte de uma engrenagem para um bem comum. Nós não somos adversários, nós não somos opositores um do outro, rivais. Não, eu tenho que ser melhor, disputar com você. Não. Nós fazemos parte do mesmo corpo, de uma mesma igreja, estamos no mesmo barco. Agora precisamos saber qual a direção que nós estamos remando, porque uns estão remando para frente, outros estão remando para trás, e outros estão no meio e dizem, nem para frente nem para trás, vou furar o barco, e no fim afunda todo mundo. Nós estamos no mesmo barco, e se o barco afundar, afunda todos nós. Por isso, vamos remar na mesma direção para chegar no porto seguro. Somos irmãos, transformados em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Para um bem comum. Qual? A glorificação de Deus e a edificação do corpo de Cristo. O problema é que a gente quer muito eu, né? Fazer eu, tem que ser do meu jeito. E a gente muitas vezes não pensa no outro, não respeita o outro, não facilita para a vida do outro, e a gente acha que isso é ser cristão. Não, isso é falta de maturidade cristã. Efésios 4, 22 a 24 diz assim, que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. Paulo está falando de tirar uma roupa suja, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando Paulo escreve a sua carta aos Romanos 6, Paulo vai dizer bem claro lá no versículo 3 ao 4, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Levante a sua mão assim e receba esta palavra de Deus para a tua vida. Deus tem novidade de vida para cada um de nós, e é assim que Deus quer que andemos. Toda relação com Cristo é uma relação de vida. Ele quer que nós tenhamos vida, diz a sua palavra, e vida em abundância. Mateus 22 e 32 nos assegura que Deus não é Deus de mortos, mas que Deus é Deus de vivo. Viver em Cristo é existir com Ele, uma existência completa, verdadeira e real. Tem muita gente que, a despeito de estar na igreja, frequentar cultos, está com a vida espiritual morta, não tem vida em Deus, falta vida, e acostumaram a viver na igreja, estar na igreja. Isso não é garantia nenhuma de vida. Apocalipse 3 e 1 tem uma mensagem de Deus para o anjo da igreja, e a igreja de Sardes, e a Bíblia usa uma expressão muito dura para uma igreja, e aquela é a representatividade da situação das igrejas da atualidade, aquelas igrejas da Ásia.
E o texto bíblico diz lá no versículo 1: eu sei as tuas obras, diz o Senhor, tem nomes de que vives, mas estás morta. Isso é uma palavra muito dura para uma igreja, porque a igreja de Cristo, por receber a vida de Cristo, ela tem que ser uma igreja que produz e que exala vida e não morte. Hernandes Dias Lopes, num dos seus livros, Revitalizando a Igreja, Revitalizando o Ministério, ele diz que mensagens mortas geram crentes mortos, mas uma mensagem viva gera cristãos vivos para a glória do nome do Senhor. A vida cristã que imita Cristo, que segue a Cristo, que está em Cristo e vive para Cristo, é uma vida cristã que deixa marcas. Diga comigo, a vida cristã é uma vida que deixa marcas positivas, não marcas ruins. E a nossa vida não pode passar em branco nessa terra. Nós precisamos marcar a vida de outras pessoas. Nós precisamos marcar a história de outras pessoas. Não marcar a história das outras pessoas com negatividade, com uma posição irredutível, inflexível, não. Mas marcar a vida das outras pessoas com a nossa própria vida. E em Mateus 26:13, conta uma história de uma mulher pecadora, quando Jesus estava na cidade de Betânia, na casa de Simão. E quando ele chega ali, esta mulher também adentra aquele lugar com um vaso de alabastro, uma essência, uma especiaria cara. E alguns discípulos, vendo a atitude daquela mulher a ungir a cabeça de Jesus, os pés de Jesus, eles olham e dizem assim: meu Deus, que desperdício, poderia ser vendido e dado aos pobres. Jesus, conhecendo eles e os seus pensamentos, Jesus disse: essa mulher está me preparando para o meu sepultamento, para a minha morte. E Jesus faz um pronunciamento dizendo que durante toda a história, o ato daquela mulher seria lembrado para a memória dela. Passaram-se os anos e nós estamos aqui mencionando a atitude daquela mulher, porque aquela mulher marcou a sua história. E nós precisamos marcar a nossa história. Como pastor? Vivendo uma vida cristã que verdadeiramente imite a Cristo, o nosso Senhor. Quantos estão entendendo? Digam amém. Portanto, temos o desafio de manter o nosso olhar em Cristo, autor e consumador da nossa fé. O desafio de imitar a Cristo, o desafio de seguir a Cristo e o desafio de viver em e com Cristo. É isto que Deus quer que vivamos e façamos para a glória do seu nome. Curve a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, no nome precioso de Jesus, nos ajuda neste tempo presente a permanecer com os nossos olhos firmados em Ti. O desafio de manter, Senhor, a nossa vida em retidão ao Senhor, para que o mundo creia que o Senhor foi enviado a esta terra. Nos ajuda a encarar esses desafios para a nossa vida e sermos cristãos de verdade, que dignifiquem e honrem o Teu precioso nome. Continue abençoando a Tua igreja, o Teu povo, cada um daqueles que recebem a Tua palavra, e que a Tua palavra venha produzir vida aos nossos corações para a glória do Teu nome. Quantos podem dizer amém?